Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Restauradamente. Meu nome é Andrei Corrêa e a pergunta de hoje é a seguinte: existe identidade cristã? De que forma eu posso saber se estou andando no caminho certo, se estou fazendo a coisa certa do jeitinho que Jesus ensinou? Hoje eu vou falar sobre isso, então senta aí que lá vem edificação para a tua vida. Vem comigo para o vídeo. Querido, antes de começar, eu quero te pedir mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, te inscreve nesse canal. Primeiramente, aí tem um lugarzinho aí na sua tela, no celular, ou na tua televisão, ou no teu computador, para você se inscrever. Não é inscrito? Te inscreve no canal. Segundo, ativa as notificações para você ser avisado toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Terceiro, curte esse vídeo, compartilha com teu amigo, né? Dá um like, comenta aí, sugere algum assunto para que você possa também contribuir com a divulgação da Palavra de Deus. Me ajuda a divulgar a Palavra de Deus, me ajuda a divulgar essa mensagem para uma pessoa que está precisando ouvir. Você deve conhecer alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos lá! Nosso texto base de hoje está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, a gente fica muito feliz quando ouve falar sobre o crescimento do Evangelho no Brasil, a expansão do Evangelho aqui no Brasil. A gente escuta falar, por exemplo, do número de igrejas, novas denominações surgindo, a quantidade de pessoas que estão se congregando, que aceitaram Jesus, se converteram, que se batizaram e hoje estão servindo a Cristo. Mas aí vem aquela pergunta: será que a gente está no caminho certo? Será que estamos fazendo a coisa certa, né? Qual é a minha identidade? Qual é o meu crachá para mostrar que eu sou realmente um participante do reino, que eu sou um servo de Deus, que eu estou fazendo parte da promessa de Cristo, que eu estou dentro dos caminhos do Senhor? Existe uma forma da gente provar isso? Eu acho que nem precisa provar nada para ninguém. A gente tem que ter cuidado mesmo da nossa vida, né? A gente precisa saber se estamos fazendo a coisa certa. Eu acho que isso que é importante. Então veja bem, se você chega num lugar e alguém quer realmente se certificar que você é aquela pessoa que você diz que é, alguém vai te pedir assim, ó, cadê tua carteirinha, tua identidade, um documento de identificação. Então qualquer documento que comprove que você é a pessoa que está dizendo vai servir como identidade naquele momento, né? A comprovação de que você é aquela pessoa que está dizendo que você é. Mas com a nossa vida cristã, como é que funciona? Como é que eu realmente sei se eu sou um cristão, se eu sou um seguidor de Cristo, se eu estou realmente fazendo parte do reino de Deus? Eu digo realmente fazendo parte do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não vai chegar, já chegou. O reino de Deus começa com Jesus, mas ele vai ter continuidade para a eternidade, para toda a eternidade, para sempre nós estaremos reinando com ele. Agora sim a pergunta: eu faço parte desse reino? Você já se perguntou isso? Eu faço parte desse reino ou estou me enganando a mim mesmo? Então veja bem os pontos que a gente vai falar agora. Em Efésios capítulo 2, versículo 6, o apóstolo Paulo fala: Jesus Cristo nos ressuscitou e nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Não nos assentaremos, já estamos. Então o reino de Deus já está presente na nossa vida. Então, para começo de conversa, quando o ser humano não sabe muito o que fazer, a primeira coisa que ele faz é tentar pegar uma referência, pegar um modelo para que ele comece a imitar, para que ele comece a fazer igual. O problema disso é que, às vezes, para procurar esse modelo de pessoa ideal para a gente se basear, a gente acaba encontrando pessoas que a gente imagina que sejam uma referência para a nossa vida. A gente acaba encontrando pessoas que a gente pensa que vai ser um modelo ideal para a gente seguir. E toda vez que o homem toma algum outro homem ou alguma outra mulher para ser a referência, o exemplo da sua vida, quase 100% das vezes a gente se decepciona. Por quê? Porque os homens falham. É por isso que o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz lá: façam como eu, tá? Façam como eu, sejam meus imitadores, imitem a Cristo. Paulo queria dizer que nós devíamos imitá-lo, mas imitar Paulo não, imitar Cristo. Façam como eu, imitem a Cristo, porque Cristo ele não falha. Cristo ele não erra, ele não decepciona. E se nós olharmos para o exemplo de Jesus Cristo e querermos fazer igual ele fazia, e a gente vai com certeza estar no caminho certo. Mas tem alguns pontos aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Por exemplo, o que não é estar no reino de Deus? O que não é fazer parte do reino de Deus? O que não é ter uma identidade de alguém que faz parte do reino de Deus? Segura aí. Primeiro ponto.
vivenciar ou participar do reino de Deus não significa estar no reino de Deus. Vou repetir. Vivenciar ou participar do reino de Deus não significa fazer parte do reino de Deus. Quer ver um exemplo? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23. Está escrito lá: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Olha só essa palavra. E aí o texto continua dizendo assim, ó: muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, nós profetizamos no teu nome, nós pregamos no teu nome, nós expulsamos demônios no teu nome, nós fizemos pelo teu nome muitas maravilhas. E aí Jesus vai dizer para eles assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então o que a gente aprende com esse texto, pessoal? Que as obras que as pessoas fazem aqui na terra não significa que elas estão no reino de Deus, tá? A própria Bíblia Sagrada reforça isso. O texto diz assim: não é por obras, a salvação não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, é Ele que salva. Escuta bem, não é o que você faz na sua igreja, não é o seu trabalho, não é a sua forma de pregar, de cantar, de evangelizar, de louvar a Deus, aí, de servir a Deus na sua congregação, na sua igreja, que vai dizer se você está no caminho certo ou não. Mas você está me dizendo que eu pregando, eu evangelizando, eu cantando, eu fazendo a obra de Deus, eu não estou no céu. Eu estou dizendo apenas que não é isso que te condiciona a fazer parte do reino de Deus. Quem faz todas essas coisas e está firme com Jesus, está com a vida transformada, beleza, show de bola. O problema é não ter a vida transformada e achar que só pregar, só louvar, só fazer evangelismo, isso aí está resolvido. Gente, muita gente vai ser surpreendido naquele dia porque acha que a salvação é fruto do seu trabalho aqui na terra, do seu trabalho na igreja. Deus não vai se enganar na hora de chamar os seus. O texto que nós lemos foi o próprio Senhor Jesus quem falou. Naquele dia muita gente vai se surpreender porque acha que porque é o grande pregador, é o grande cantor, é o grande ensinador, é o grande evangelizador, isso está garantido a vida dele, né, que ele não precisa mais fazer nada. Basta fazer o trabalho, basta trabalhar no reino de Deus que está garantido a vida dele. Então, não é isso. Vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, conhecer e até mesmo se dizer um praticante da palavra de Deus. Né? A pessoa conhece a palavra de Deus e diz praticante, né? Pode até fazer uma coisa aqui, outra ali, mas assim, escorrega em outros pontos, né? Vacila em outros pontos. Cumpre um, dois, mas vacila em muita coisa. E aí não se esforça para vencer aquelas situações em que ele continua falhando. Mas não, ele conhece a palavra, né? Você pegar o exemplo do jovem rico, Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22. Aquele homem chega para Jesus e diz assim: mestre, como é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: simples, cumpre os mandamentos, mas eu já cumpro tudinho desde a minha mocidade, né? Cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus olha para aquele homem, Jesus sabia que ele estava mentindo, mas ele disse que cumpria tudo, né? Ele diz: então faz o seguinte, vai, vende o que tens, tudo que tens, dá aos pobres, e aí tu volta e me segue, que aí você vai ter um tesouro no céu. A Bíblia diz que aquele jovem emudeceu, virou as costas e foi embora porque tinha muita riqueza. Então ele estava apegado à riqueza. Primeiro, não cumpria os mandamentos porque estava amando mais a sua riqueza do que ao próprio Deus. E a Bíblia diz lá no primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E aquele jovem provou que não cumpria coisa nenhuma. Então, gente, não basta conhecer. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, fala da Bíblia, né? Lê a Bíblia demais, cita versículo, mas na hora de praticar é uma tristeza. Então, assim, gente, não se engane. Conhecer não significa praticar. Jesus, ele tem um compromisso com as pessoas que guardam a sua palavra. É a mesma coisa que alguém que não tem nada com Deus, mas estuda a Bíblia. Conhece a Bíblia, sabe da Bíblia, mas não quer compromisso nenhum com Deus. Então isso não é garantia de que a pessoa está no reino dos céus. Terceiro ponto, amados. Desfrutar das celebrações do reino não significa fazer parte do reino. Você já leu a parábola das bodas? Mateus capítulo 22, versículo 1 a 14. Né? Rei foi celebrar as bodas do seu filho, mandou o convite, os convidados não quiseram vir, mandou os servos reforçarem o convite com os convidados. Os convidados pegaram, foram cuidar do seu negócio, da fazenda, do seu campo.
outros mataram os seus servos, o rei foi lá, mandou seu exército, destruiu todo mundo e falou para os outros, ó, os convidados não quiseram vir, agora vocês vão pelo caminho e pegam quem vocês acharem lá, porque a festa vai acontecer e eu quero a minha festa das bodas do meu filho vai estar cheia, casa cheia, eu quero cheio. Então, os servos saíram na parábola, pegaram os convidados, levaram para a festa nupcial e o rei chegou para olhar aquela festa, para olhar os convidados, né? E aí, de repente, o rei olha lá, diz a Bíblia que o rei olha uma pessoa lá dentro da festa, estava dentro da festa, sem o traje nupcial, o traje de convidado. E o rei pergunta para ele assim, amigo, como é que você entrou aqui sem ter o traje nupcial, sem ter o traje de festa? Diz a Bíblia que esse homem emudeceu, ficou mudo, não respondeu nada, não tinha o que responder. E aí o rei mandou os seus servos pegarem, levarem, amarrarem pés e mãos e lançarem fora. E aí a gente entende o seguinte, nem todo mundo que está na festa deveria estar na festa, né? É um penetra lá dentro. Tem muita gente que vai para a igreja, participa de festa, de celebração, de campanha, de desafio, mas não quer nada com Deus. Tem muita gente que vai para a igreja por convite, porque vai ter uma campanha, uma promessa, a revelação, vai ter a quinta da prosperidade, né? Promessas e revelações e profecias, vai atrás da igreja. O que é isso? É participar das celebrações sem fazer parte do reino. Então não se engane, gente, nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo mundo que diz conhecer a palavra e nem todo mundo que trabalha na igreja faz parte do reino de Deus. Cristão, ele tem que ter uma identidade própria. Agora eu vou falar para você qual é a identidade do cristão que dá para ele um certificado de que ele está no caminho certo e de que ele realmente é um autêntico servo de Deus, um autêntico filho de Deus, um autêntico seguidor de Jesus Cristo. Pega aí a primeira. Primeira característica, João capítulo 3, verso 3. Processo da regeneração. A primeira característica que a gente observa em alguém que é servo de Deus, que está no caminho certo, é se aquela pessoa está passando pelo processo da regeneração. E o que é isso? É nascer de novo. Alguém que aceita Cristo precisa nascer de novo. Jesus disse isso para Nicodemos nesse texto aqui, João 3, verso 3, que a pessoa precisa nascer de novo, né? Morrer para o mundo e nascer de novo. Claro, isso é um processo, isso vai ser ao longo do tempo, a pessoa vai aprender, vai se alimentar da palavra de Deus, vai crescer, vai edificar a sua vida, vai se fortalecer e esse é um processo longo, com alguns mais rápido, alguns de forma bem lenta, mas isso tem que acontecer na vida de todo cristão, todo mundo que aceita Cristo como Salvador tem que passar pelo processo da regeneração. E a gente observa a nossa vida mesmo, né? A nossa vida mesmo, eu passei por esse processo, eu ainda sou o velho homem, eu ainda faço as mesmas coisas que eu fazia lá no passado, então não está acontecendo nada na minha vida depois que eu aceitei a Cristo, não estou fazendo a coisa certa, não estou no caminho certo, não estou sendo transformado, não estou sendo regenerado. Então, se está acontecendo isso com a sua vida, toma cuidado. Começa a buscar Deus, começa a buscar na palavra de Deus a orientação com homens de Deus, com mulheres de Deus e também na palavra de Deus, na oração, na busca, para que você consiga vencer as coisas que te afastam de Deus e você consiga praticar as coisas que te aproximam de Deus. Que a tua vida seja transformada, que a tua vida seja renovada, seja para você aceitar a Cristo, seja para você um novo nascimento, uma nova vida que você começa ali naquele momento, mas que vai ter um longo caminho de aprendizado e desenvolvimento pela frente. Segundo ponto é guardar a palavra verdadeiramente, guardar verdadeiramente a palavra. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, verso 32, está escrito assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, querido, não basta conhecer, tem que praticar, tem que permanecer na verdade. A palavra de Deus tem que permanecer na gente. Então, se você observa que alguém está se esforçando para cumprir a palavra de Deus, a cada dia melhora, a cada dia se esforça, a cada dia aprende mais e a cada dia luta para vencer aquilo que fazia de errado e começar a fazer o que é certo. Essa pessoa vai crescendo, vai se edificando, vai guardando a palavra e realmente Deus vai transformando a vida dessa pessoa.
É um processo, como eu falei, mas guardar a palavra faz parte do processo. É o alimento verdadeiro que todo cristão deve ingerir, porque é isso que vai dar nutrição espiritual. Olha esse termo que eu quero usar. Nutrição espiritual para mantê-los firmes. Então, se você tem dificuldade para aprender a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, comece a vencer isso, porque a palavra de Deus é que vai te dar autenticidade, vai te dar crescimento, vai te dar nutrição espiritual para você avançar os degraus da fé e se fortalecer com Jesus Cristo. Terceiro, todo cristão autêntico deve ter uma vida de transformação constante. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, significa avanço a cada dia, crescimento a cada dia, transformação a cada dia. A cada dia nós vamos aprendendo mais, a cada dia nós vamos denunciando mais o pecado, nos afastando mais do pecado, nos aproximando mais de Cristo. Então essas características de separação do mundo, do sistema de pecado, vão nos dando garantia de que nós estamos no caminho certo. Essas características, elas vão nos dando autenticidade, vão trazendo para nós uma identidade que às vezes a gente até nem percebe que tem, mas quem olha para a gente consegue observar, quem olha para a gente consegue notar que é algo diferente, que é algo que foi regenerado, que houve uma transformação a partir do momento que a gente aceitou a Cristo como Salvador e continua melhorando a cada dia. Gente, depois que isso acontece, você consegue trabalhar na igreja, para Deus, pregar a palavra de Deus, cantar, evangelizar, sem se preocupar que a tua vida esteja vulnerável. Você pode fazer todas essas coisas que Deus vai se agradar de você. O que não vale é fazer sem ter a vida transformada. Esse tipo de trabalho para Deus de nada vai servir. Eu primeiro tenho que garantir a minha vida e a minha entrada no céu. Primeiro eu tenho que me certificar que eu faço parte desse reino. Pense dessa forma também. Primeiro você tem que garantir que você não está se enganando, né? Não está enganando a si mesmo. Primeiro você tem que garantir que você faz parte do reino, que você está no caminho certo. Jesus andou por esta terra, ensinou todo o caminho, fez o que era certo, como devia ser feito, e esse caminho, esse legado ele deixou para nós. Paulo disse no texto que nós lemos, sede meus imitadores, imitem a Cristo, tentem fazer tudo que ele fez, tentem fazer tudo como ele fez. Ele é referência, esqueça as referências humanas. Eu sei que você tem aquele pastor que você admira, aquele pregador que você admira, aquele cantor ou aquela cantora que você queria cantar igual. Gente, mas isso não seja para você um exemplo, uma questão de veneração. Coloque a sua visão em Jesus. Coloque o foco da sua vida em Jesus. Ele é o exemplo a ser imitado. Quando você focar nessas coisas, você vai entender que ele te traz uma autenticidade. Os ensinamentos dele, a palavra dele cumprida, a regeneração que ele cumpre na sua vida, traz uma autenticidade na tua vida, cristão verdadeiro. Isso é a tua identidade cristã. Então, quando você cumpre essas coisas, você tem uma identidade cristã. E deixa eu falar uma coisa, você não precisa ficar tirando assim para mostrar, né? Como se estivesse tentando entrar em algum lugar e alguém pedisse a tua identificação. Paulo fala que nós somos cobertos por uma nuvem de testemunhas e as pessoas nos observam, mas pouco importa as pessoas nos observarem. Você tem que mostrar essa identidade para Deus, para você mesmo saber que está fazendo a coisa certa, que está no caminho certo. Desejo que Deus abençoe sua vida, que você continue perseverando, se fortalecendo, aprendendo na palavra de Deus, aprendendo os ensinamentos no caminho do Senhor, que nunca os teus pés venham vacilar, mas que sempre você esteja procurando ser firme na presença de Deus. Que Deus abençoe sua vida, siga em frente, Deus é contigo, até o próximo vídeo.